Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Método MDM. Meu nome é Raquel Dias, estou aqui com a Luciana Mansur e com a Maria Inácia de Moraes, as três idealizadoras, né, do método. E hoje, gente, vamos bater um papo aqui que eu queria ouvir, né, de vocês. Qual que é o grande diferencial desse método para a vida escolar? Então, a gente busca treinar e capacitar os professores, a comunidade escolar e também os pais para lidar com, com as habilidades socioemocionais. Porque hoje o que que a gente percebeu em pesquisas, em estudos, é que há muitas matérias optativas, há muitas palestras, há um esforço muito grande da comunidade escolar no sentido de informação, em sentido de tentar passar alguma coisa, mas não tem se conseguido trazer isso para a prática, para a mão na massa. Como que eu faço? Como que eu vou agir? Né? Diante de um conflito, qual ferramenta eu posso usar? E é esse até o nosso diferencial do que tem no mercado hoje, né, Lu? Para falar assim, bem, né? Uhum. Qual é o nosso diferencial? O treinamento. A capacitação, né? A gente tem vários livros, né? A gente tem vários materiais que a escola dá falando sobre as virtudes de caráter, as habilidades, as competências. Mas qual que é o nosso diferencial? A gente pega e coloca na prática. Por quê? Porque ninguém muda de ouvir falar. A pessoa só vai mudar se ela for treinada com aquela capacitação. Como a gente não sabe a capacitação que ela recebeu já, a gente capacita, né? A gente tem a nossa capacitação e o treinamento daquilo que a gente deu como capacitação. E aquele treinamento vai fazer com que aquela virtude, aquela competência, habilidade seja incorporada na vida daquela pessoa que passou pelo método e se torne um hábito para que ela possa utilizar aquilo ali em qualquer esfera da vida dela. Esse é o nosso diferencial. Tá, aí eu vou fazer a pergunta que eu acho que o ouvinte pode estar, né, querendo fazer. Capacita quem? Capacita o aluno, né? Capacita o professor e integra o pai. O pai Sim. e a mãe. Ok. Integra a família, né? É isso que o nosso método faz. Ele vai oferecer as ferramentas, né, de autoconhecimento, as ferramentas de gestão de emoção e as ferramentas de prevenção e solução de conflito. Essas pessoas vão receber essas ferramentas e vão aplicar num treinamento. Em situações dinâmicas, em situações do dia a dia, em situação que a gente vai colocar para essas pessoas resolverem, né? Que vai fazer com que haja um despertar nela de como aquilo ali vai poder ser utilizado dentro da casa dela, no trabalho dela e na vida cotidiana dela. Eu queria acrescentar que também o nosso treinamento ele é supervisionado. A gente vai ali acompanhar o resultado que está sendo trazido, que está sendo obtido. Tem os feedbacks, né? Exato, nós teremos dinâmicas durante o treinamento, a gente tem tarefa para fazer em casa, então, assim, é muito rico o método, né? Sim. E, assim, ele realmente, a gente vê a aplicação dos resultados. E a gente vai também ter essas métricas para ir passando, né, no decorrer da capacitação. Outro dia, meninas, numa visita a uma escola particular aqui de Belo Horizonte, eu ouvi de um coordenador o seguinte: o método é sensacional, mas ele ficou na seguinte dúvida e eu gostaria que esclarecesse, porque eu acho importante todo mundo ouvir a resposta. Dentro de uma comunidade, dentro de uma escola hoje, existem conflitos já escalados. Exatamente, e outros, Lu, já ainda Começando aqui, começando né? e tal. Ainda E não aí, como é que o método olha duas situações distintas? Como é que é o tratamento? Quais são os remédios? O que a gente faz na escola? Tá. A gente tem 3 vertentes, né? A primeira vertente é quando a escola chega e fala assim: olha, eu tô com essa notificação extrajudicial. O que a gente faz? Nós somos advogadas, temos um escritório, né? E tratamos disso na forma jurídica.
A segunda vertente, olha, esse conflito aqui já está muito escalado. O que nós vamos fazer? Vamos tratar da resolução desse conflito pontualmente. Vamos lá e vamos fazer a resolução desse conflito, né? Tentar chegar numa composição. E o que é, sim, a menina dos nossos olhos é não deixar chegar na notificação extrajudicial, no conflito escalado, que é efetivamente o treinar e capacitar a comunidade escolar, integrando os pais para que, no ano que vem, após essa capacitação, aquela escola tenha um ambiente mais harmonioso, mais equilibrado e não haja necessidade de que nós entremos nessas duas fases de responder uma notificação extrajudicial e nós fazermos aquela mediação. Só complementando o que a Lu trouxe, que mesmo o conflito estando escalado, é possível a gente usar as técnicas de negociação, é possível a gente chamar para a construção de opções de ganhos mútuos, é possível a gente quebrar essa intenção litigiosa, né? E a gente vai buscar sempre esse outro caminho. Né? Seria o extremo, a última porta. Nossa, seria o judiciário, somente quando não tiver jeito mesmo. E a gente acredita que a gente consegue. Mesmo no conflito escalado, na nossa vida profissional, a gente já conseguiu reverter muitos casos, né? Que estavam lá, inclusive até com processos já judiciais, e que a gente conseguiu reverter a situação e os dois lados saíram ganhando. Porque pode até suspender o processo e resolver extrajudicialmente, exato. né? E qual que é, assim, a proposta? É só essa... Só não, né? Porque já é muito. Mas a proposta foca... Qual que é a abrangência da proposta do método? Olha, a proposta, o método tem como proposta... assim, como que seria o ideal? Né? A gente busca o ideal, harmonizar a comunidade escolar. Mas como que seria a proposta disso? A gente cuidar dos professores em primeira mão, né? Treinar, capacitar e treinar os professores, porque quando os professores são capacitados e treinados, eles se tornam referência novamente para os alunos. Os professores vão treinar aqueles alunos, tudo sob a nossa supervisão, com o nosso material, com tudo aquilo que nós criamos do método. E integrando, né, nesse caminhar da aplicação do método, nós vamos integrando os pais. Agora, gente, o que a escola ganha com isso, né? Que eu acho que tem muita gente que deve estar perguntando aí. Ah, mas por que a minha escola? Porque a escola não sabe fazer isso. E isso não é denegrir a escola, não. Não. De forma alguma. A escola não é para fazer isso. Então, nós estamos oferecendo à escola o quê? Uma solução para um problema que todas as escolas hoje têm, que é esse crescente de conflitos, né? Estamos oferecendo trabalhar lado a lado com a escola em algo que nós somos capacitados a fazer e que a escola não é capacitada a fazer. E ensinar, né, implantar ali naquele ambiente escolar uma cultura de resolução de conflito, que vai fazer com que haja prevenção. É interessante a gente trazer aqui que a gente não vai conseguir zerar nenhum, né? Que o conflito zero não existe, porque onde tem gente, existe conflito. Mas a gente vai mudar, a gente vai fazer com que os conflitos sejam sempre uma oportunidade de crescimento e de aprendizado. Sim. E evitar que os mesmos conflitos se repitam, né? Então, assim, que sejam novos conflitos, novos aprendizados. E sempre cuidados e tratados da maneira correta. Agora, por onde a gente tem andado, né, e falado do método e apresentado, já fomos em vários lugares, né, a gente tem tido esse feedback, né, que é um método, a nossa proposta é da escola para a vida. Por quê? Por quê? Porque quando você ensina uma pessoa e capacita aquela pessoa a gerir os seus próprios conflitos, a prevenir os seus próprios conflitos, ela toma autogestão da própria vida. Então, o que ela faz? Ela se torna uma pessoa com competências e habilidades que são hoje as competências e as características que o mercado de trabalho está procurando. O mercado de trabalho hoje não procura tecnicidade, por quê? Porque eu tenho a inteligência artificial.
O mercado de trabalho não procura pessoas que sejam altamente inteligentes se elas não tiverem a capacidade socioemocional regulada. Às Ela- vezes não a sabe trabalhar em gestão, equipe, né, não Lu? sabe trabalhar em equipe, não tem ideias, tem medo de ter ideias, tem medo, não sabe Pensar se fora da regular. Um dia ela não sabe nem por que que ela tá daquele jeito, né? Aí às vezes entra num quadro emocional que ela mesma poderia estar gerindo de outra forma, mas ela não tem aquela habilidade. Então isso vai influenciar na vida do trabalho dela. Ela não tem resiliência, né? E hoje o que que uma empresa está procurando? Resiliência. Até para passar em Enem, gente. Quem não tem essa habilidade desenvolvida, habilidade socioemocional desenvolvida, às vezes sabe muito, mas chega na hora da prova, ela não consegue fazer. Por quê? Porque ela não entendeu como ela funciona e aquilo ali passa a ser um motivo de conflito na casa dela, porque o pai pagou o cursinho, ela estudou o ano inteiro, ela isso, e não soube gerir aquele combo ali de sentimento, vai pra prova, não faz nada, chega em casa, o pai acha que não estudou, e aí começa. Sendo que isso Já escala de já novo. escala de novo. Então, quando a gente ensina isso lá atrás, a gente não ensina só pra escola, a gente ensina pra vida. E aí você entra, uma pessoa que é modificada no seu comportamento, ela vai modificar a casa dela, a família dela, ela vai modificar os relacionamentos da amizade, ela vai ser uma pacificadora, porque ela vai enxergar com outros olhos as outras pessoas. Então, isso não é só bom para a comunidade escolar, mas bom para a vida inteira daquela pessoa. E aquela pesquisa que saiu da Microsoft, que está até em um dos nossos e-books, aliás, os Sim. e-books são sensacionais, né? Não. Lá tem muito claro isso, dessa demanda das grandes empresas por profissionais E principalmente agora, né, Kel? capacitados. Exato. Que a inteligência artificial tá, assim, dominando a parte técnica. Exatamente. Eu queria acrescentar, complementando o que a Lu disse, que é o que ela falou, que quando a gente se conhece, quando a gente tem essas habilidades, a vida da gente transforma, que foi o que aconteceu conosco, né? Sim. E no nosso ambiente de trabalho, na nossa família. Então, assim, depois dessa capacitação, das especializações que nós tivemos, depois de gerir vários processos contenciosos, então, de uma bagagem profissional muito grande, a gente entendeu e viveu na prática do que a gente está falando. Então, assim, a gente tem Até naquele processo, que eu fui um lado e você foi outro, eu nem conhecia a Maria. Exatamente. E nós conseguimos compor. Não Que é uma foi? coisa que estava praticamente perdida, Perdida. já escalado, né? Já Ela escalado. tinha entrado com uma ação contra mim, olha pra você ver. É minha cliente. Ai, gente, é um prazer sempre a gente conversar, né? Verdade. Eu queria encerrar deixando um recado aí para o ouvinte. Nós três fomos capacitadas já adultas, né? E eu queria falar o seguinte: se a gente pudesse, a gente já conversou sobre isso, se a gente pudesse voltar ao tempo e existisse o método MDM lá atrás nas nossas escolas, era essa escola que a gente ia querer estudar, porque a gente sabe a diferença que faz para a vida do ser humano, da escola para, né, a formação da escola para a vida. Então, até a próxima e muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.